Pessoal, nós tivemos aí um probleminha técnico com o YouTube. Pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aí com o YouTube, ele acabou encerrando a nossa live e desativando o link para que a gente conseguisse retomá-la. Então, como plano B, sugerido pela Gabriela, nós mudamos a plataforma, estamos gravando agora, infelizmente sem interação de vocês, que nós gostaríamos tanto, e vamos postar a continuidade no canal do YouTube para vocês acompanharem depois. Então, peço desculpas aí por esse problema, pequeno problema técnico. Aproveitando a oportunidade, contamos agora com a presença do Renato Dutra, e gostaria de pedir para ele fazer uma breve apresentação para quem está nos acompanhando no segundo tempo, e depois a gente continua de onde havíamos parado. Ok, eu sou o professor Renato Dutra, eu sou diretor de serviços acadêmicos da Higher Ed Partners, que é uma instituição internacional que trabalha com cursos online, e também, durante os últimos 2 anos, estava como diretor de EAD do IESB, né? Trabalho aí na área já faz mais de 10 anos, doutorado e mestrado na área de educação à distância, e originalmente da área de TI. Então, essa parte de tecnologia, e principalmente nesse momento agora, está sendo bastante importante e espero contribuir com a discussão. Está no mudo, Renato. Muito obrigado, professor Renato. Temos 2 Renatos agora, o Dutra e o Miller. Mas vamos lá. Pode deixar no Dutra. Estou no mudo ainda? Não, agora eu não estou mudo, não. A gente havia aberto a nossa conversa com a professora Edileuza sobre uma perspectiva sobre a representação da sociedade, sobre a escola, os professores, com toda essa questão da pandemia. Ela nos apresentou alguns dados e eu havia aberto para complementação por parte dos demais, caso da Gabriela, da Natália e do Marçal. Eu sei que a Natália começou a falar, foi justamente quando caiu o nosso link, né, Nath? Então, se você puder retomar o seu raciocínio, eu sei que é muito difícil, que já passou um certo tempo aí, mas se você conseguir retomar seu raciocínio, seria excelente, senão a gente toca o barco e vamos para a próxima. Pode tocar o barco, Renato. Então, tá. Vamos lá, então. Voltando, já com a entrada do professor Renato Dutra, que teve toda essa experiência com EAD, no IESB, eu vou puxar novamente a professora Edileuza. Ela está conectada? Eu não a estou vendo. Está conectada sim. Sobre o que nesse momento as escolas podem... Eu sei que existe toda a parte estrutural do ensino, que ela explorou muito bem no início, das metas, que nós só atingimos 2 de 16 nos últimos 4 anos, mas nós estamos num momento, como o antigo chefe meu falava, temos que trocar a turbina do avião em pleno voo. Fato. Não dá tempo de parar, a gente tem que se virar e tá cada um buscando uma solução, cada um buscando alguma coisa. E, na opinião da professora Edileuza, o que as escolas podem e devem considerar na reorganização do seu trabalho pedagógico com o retorno das atividades presenciais? Como que elas têm que já considerar ou já pensar sobre isso no futuro, que, se Deus quiser, será próximo? Bom, esse como eu tinha dito na minha fala inicialmente, a escola, e aí a gente coloca a escola enquanto uma instituição formal, né, de educação escolarizada, porque se a gente for pensar na educação, ela é uma prática social muito mais ampla. Então, nós nos educamos desde o momento que nós nascemos, né, em diferentes espaços, com diferentes pessoas. Então, a educação, quando a gente precisa entendê-la num sentido mais amplo, no sentido lato, e a educação escolarizada. Como eu disse anteriormente, essa escola ela tem passado
vivenciado algumas crises de identidade que eu estava contextualizando, mostrando quais são os elementos dessa organização do trabalho da escola e da sala de aula que acabam contribuindo para essa construção de uma representação social do que seja a escola, do que seja o professor, né? Ela é construída, ela não é uma coisa dada. Há um processo de constituição que é histórica e tem a ver com a forma como ela se organiza, com a forma como ela trabalha o currículo, como ela constrói as relações, a relação professor-aluno, como que ela trabalha com as tecnologias, como ela trabalha, quais são as metodologias, quais são as formas de avaliar. Então, esses elementos que são estruturantes da organização do trabalho da escola, trabalho pedagógico, eles ajudam a construir essa representação, ou seja, a forma como a sociedade nos vê. E aí você me faz uma pergunta, o que a gente tem que considerar? Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar, né? Nós não temos como começar, no retorno à normalidade, digamos assim, nós não teremos como simplesmente pegar o nosso plano de trabalho feito em janeiro, fevereiro, antes da pandemia, e resolver aplicar aquele plano pedagógico, né, aquele plano administrativo, aquele plano tecnológico, como se nada tivesse acontecido. Então, eu penso que algumas ações, né, são necessárias para a gente pensar, porque, na verdade, a gente vai ter que reorganizar esse trabalho. Uma das primeiras ações que eu faria, né, e que eu tenho orientado, seria um encontro dos gestores, dos profissionais da escola com as famílias. Eu acho que um primeiro momento para a gente começar a pensar essa escola é fazer uma discussão com as famílias sobre o que foi esse isolamento, quais foram as experiências que essas famílias tiveram no acompanhamento dos filhos nas atividades escolares, como que foi a relação dessas famílias com a escola nesse período de isolamento. Eu acho que a gente tem que pensar também em uma forma diferenciada de receber os estudantes, uma maneira acolhedora de receber esses estudantes, porque muitos tiveram perdas de pessoas queridas, outros adoeceram, tantos outros passaram por dificuldades econômicas, né? A gente tem visto aí famílias que têm adoecido emocionalmente, pessoas que têm ficado depressivas, então a gente não pode simplesmente, né, acabou, hoje as escolas foram liberadas, amanhã a gente vai para a escola como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que para a gente começar a pensar uma reorganização desse trabalho, primeiro é o acolhimento, é o diálogo sobre como que foi esse processo no isolamento social, né? Eu acho que a gente tem que buscar humanizar as relações e criar as condições para desenvolver o trabalho pedagógico, né? E como eu disse, para reorganizar esse trabalho, observar aquelas finalidades da escola, né, que eu disse anteriormente, que são legais, que é constitucional, que está lá no artigo 205 da Constituição, mas também observar. E aí, por exemplo, se a gente for pensar no âmbito do sistema público de ensino do Distrito Federal, são mais de 600 unidades escolares. Se a gente for pensar no sistema privado, né, de educação do Distrito Federal, que é uma outra rede, tem também um outro número de escolas. Então, o que se tem que pensar? Quais são os objetivos dessa escola? Quais são as metas? Quais são as intenções da proposta pedagógica dessa escola? Como que essa escola estava organizada antes da pandemia, e o que todo esse movimento, né, nós estamos aí há mais de 40 dias sem ir à escola, as crianças estão, e os estudantes estão há mais de 40 dias sem ter uma relação, uma interação face a face, presencial, com seus professores. Então, o que essa escola, como ela estava antes, e o que nós podemos fazer agora, nesse retorno? Né? Principalmente pensando nessa perspectiva que todos estão falando, psicólogos, pedagogos, educadores, né, sociólogos, de que a sociedade não será a mesma. Então, voltar para a escola pressupõe, primeiro, um momento de acolhimento, de pensar sobre essas relações. E aí a questão que tem sido muito discutida, como é que nós vamos reorganizar o calendário escolar? Né? Bom, eu penso que não é apenas a gente pegar de uma forma fria e analisar isso apenas do ponto de vista quantitativo. Acho que a gente vai precisar levar, já há uma flexibilização dos 200 dias para 180 dias, né?
a partir de um decreto, um documento, uma normativa do governo federal, e nós vamos precisar levar em consideração, na reorganização desse calendário, as necessidades dos alunos e também a disponibilidade dos pais, porque algumas escolas vão ter que trabalhar com um calendário estendido, no período que seria de férias, de repente nem vai ter mais férias, né, escolares no meio do ano. Outros vão ter que trabalhar com atividades complementares fora do horário presencial. E aí eu vejo que entra, né, também a possibilidade de uso das tecnologias, né, dos instrumentos, das ferramentas tecnológicas. E a gente vai ter que pensar também, de repente, na organização do calendário que venha, por exemplo, atender nos feriados, trabalhar nos feriados, no sábado, e isso vai depender da disponibilidade das famílias, né? Então, vejam, o retorno, ele vai requerer de todos, né, nós, né, professores, equipes pedagógicas, gestores, que são os grandes responsáveis pela reorganização desse trabalho, né, tanto da escola como da sala de aula, compreendendo que não vai dar para a gente prosseguir, dar simplesmente continuidade àquele plano pedagógico que tinha sido feito no início do ano, né? A gente vai ter que reelaborar isso. E aí pensar quais são as condições didáticas, quais são as condições pedagógicas que podem favorecer a aprendizagem dos estudantes, e que pode, de certa forma, minimizar o prejuízo pedagógico, né, e nas aprendizagens dos estudantes, decorrente desse período de afastamento da escola. Então, algumas questões, né, para sintetizar, que eu vejo que são fundamentais. O plano curricular, organizado pelos professores, eu acho que é importante eles olharem quais são os objetivos de aprendizagem de cada componente curricular, de cada disciplina, em cada ano e cada série, né? Planejar as atividades didáticas e pedagógicas para que esses direitos de aprendizagem, ou objetivos de aprendizagem, que são da educação básica, que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular, que estão previstos nos currículos das escolas e também nas suas propostas pedagógicas, sejam garantidos, porque eu acredito que as famílias vão cobrar isso de nós, né? Faz parte do nosso papel, da nossa função social, garantir que os conhecimentos das ciências sejam trabalhados. Então, a gente vai ter que pensar de que forma, como que a gente poderia pensar, quais seriam essas condições? Um trabalho mais integrado entre os professores de um mesmo componente curricular. Então, quais são os professores de língua portuguesa daquela escola que trabalham no 5º, no 6º, até o 9º ano? É essa equipe aqui. Então, vamos sentar essa equipe, vamos ver quais são os objetivos de aprendizagem que estavam previstos para cada ano e vamos ver como é que nós podemos desenvolver um trabalho pedagógico mais integrado para garantir uma progressão continuada no tratamento do conteúdo curricular, não é? De forma que não tenha quebra. E também contemplando isso no calendário organizado, que de repente vai ser de repente não, certamente será um calendário mais apertado. Nós não temos, né, espaço, não temos tempo para trabalhar com 200 dias. E uma outra questão que eu acho que é fundamental é pensar a avaliação. Vejam, se nós vamos ter um tempo menor, né, nós vamos ter que compactar, integrar esses conhecimentos. Para isso, os professores vão precisar conversar, as equipes pedagógicas vão precisar coordenar, e nós vamos precisar recorrer a outros recursos pedagógicos, a avaliação formativa diagnóstica, desde o início do retorno. Como? Bom, se os estudantes tiveram atividades virtuais, ou usando, né, diferentes ferramentas, com videoaulas, não sei, né, as escolas pensaram em diferentes estratégias. É importante que a primeira ação a ser feita também seja uma avaliação diagnóstica, para que a gente possa conhecer como é que esses estudantes estão chegando depois desse isolamento. Bom, identificado como é que eles estão chegando, o que é que nós podemos, então, fazer? Aí entram, né, as nossas intervenções. Quais são as crianças, quais são os estudantes que estão apresentando maiores dificuldades? Aí, identificamos quais são, de repente, para esse grupo, a gente vai ter uma monitoria, a gente vai ter uma atividade, um atendimento no horário contrário, a gente vai ter atividades específicas, projetos específicos para esse grupo, né? Então, são questões que a gente vai precisar pensar coletivamente lá na escola, porque é da nossa competência, e, ao mesmo tempo, nós tivemos que fazer uma interrupção que, de forma alguma, estava prevista na nossa...
eu vejo, rapaz, a bordo, o nosso público maior são escolas privadas de ensino infantil fundamental. E o que eu vejo, tudo isso que você expôs, professora, é algo que já deixar para fazer no momento quando os decretos baixarem, enfim. O problema é que eu vejo no universo da iniciativa privada, das pequenas e médias escolas bairristas, que não tem não roda um negócio no nível de grandes redes, é que eles estão em modo sobrevivência do negócio. Né? Então, o tempo que eles poderiam agora estar, a maioria, é claro que existem exceções, que poderiam estar agora pensando nisso tudo, já se preparando para o retorno, e para o retorno com menor impacto, um retorno mais acertado, mais assertivo, eles estão focando no problema, em vez de focar no problema imediato, em vez de focar um pouquinho mais à frente. E aí, aproveitando o gancho, Gabriela, você que é de marketing e especializado nessa parte de inside sales, não, desculpa, inbound sales, né? Inbound marketing. O que eu vejo é que principalmente essas escolas menores, mais uma vez voltando para a realidade que eu enxergo, que são os clientes da Paz a Bordo, é que marketing, assim como TI, aí falando já um pouco do Marçal, são áreas que ainda eram ou ainda são enxergadas como despesa, não como investimento. Então, escolas que acham que marketing é pegar um outdoor feito de uma maneira qualquer e já na parede do prédio do amigo, do vizinho, enfim. E a gente sabe que não é mais isso. Pode ser, porque a economia ela travou, ela está travando. Vamos entrar numa recessão, isso é fato. Vendo nos noticiários que as empresas que estão fechando. Muitas dessas empresas são escolas também. Então, a sua visão na visão do marketing, nessa árdua tarefa de aquisição e retenção de clientes, o que você enxerga como deve ser observado, como que as escolas devem adaptar e enxergar essa relação direta do marketing com a retenção e aquisição no momento pós-pandemia, né, principalmente com a travada econômica que a gente está vendo agora. Renato, eu acho que nessa quarentena, nessa pandemia, outras áreas foram exploradas, e eu acredito que o marketing e a TI foram uma das áreas que tiveram mais destaque nesse período de quarentena, porque eles conseguiram visualizar o quão importante é ter uma equipe de marketing, uma equipe da TI nas suas empresas. Porque o primeiro ponto você está passando por uma situação financeira e você precisa reter aquelas pessoas, como é que você vai tirar o que hoje te dá uma grande parte dessa retenção? Como é que você vai tirar aquilo que hoje gera uma receita para a escola? Então, o primeiro ponto é analisar se vale realmente tirar esse investimento ou se vale fazer mais. Pesquisas apontam que empresas que fazem mais investimentos em marketing em período de crise, elas podem sair até 5 vezes mais fortes. Por quê? Porque é um momento maravilhoso para todo mundo. Porque quando isso cai, tudo começa a ficar mais barato. Então, o que a gente investia antes pagando muito caro, começa a cair. Então, você começa a ter um resultado muito maior com um investimento muito baixo. Então, essas empresas que conseguem visualizar essa oportunidade no mercado nesse momento, elas têm grandes chances de conseguir se destacar no mercado. Então, eu acredito que esse processo de aquisição de novos alunos e retenção de novos alunos já está acontecendo. Todas as atitudes que estão sendo tomadas agora vão influenciar no futuro das escolas. Então, é preciso tomar uma decisão colocando todos os setores envolvidos nessas decisões. O marketing tem que estar envolvido dentro do pedagógico, o marketing tem que estar envolvido dentro do administrativo. As pessoas que estão dentro de escola, elas precisam estar alinhadas para estarem falando a mesma língua. Eles precisam comunicar da mesma forma. Então, a gente tem que usar o marketing, a TI e todos os outros recursos a favor das nossas
empresas, essa campanha de matrícula, nosso processo de retenção e de novos alunos começa agora. Todas as atitudes tomadas vão dar a gente lá na frente. E também é momento de se reinventar. Então, o marketing, ele consegue olhar para tudo isso e falar, faz sentido, eu consigo hoje analisar uma pequena coisa dentro do ambiente virtual que eu posso potencializar dentro do marketing. Então, eu posso entrar dentro de uma sala de aula e ver que aquilo que está sendo feito dentro de sala de aula é um ótimo recurso para eu trabalhar dentro do marketing. Então, vai muito do que as empresas estão fazendo e do quanto que elas estão alinhadas com a sua equipe. Então, eu reforço que todas as atitudes, todas as decisões tomadas agora vão influenciar no processo de aquisição e de retenção de novos alunos. Ok, Gabriela. Eu também acho Renata, que eu poderia só fazer um comentário sobre o que a Gabriela, né? A Gabriela, ela trouxe aqui na fala dela, né, a questão do marketing está no pedagógico, né, Gabriela? Eu acho interessante quando ela traz essa questão, porque eu penso, né, assim, pela minha experiência, porque antes de estar na universidade como professora, eu fui professora de educação básica, né, e fui, inclusive, gestora como subsecretária de educação. E eu vejo que uma das questões, né, a Gabriela está trazendo aí, de quem, né, de todos falarem a mesma linguagem, e aí eu vejo que a escola, que também consegue ter uma proposta pedagógica que seja um diferencial, essa proposta ela também acaba sendo um elemento importante de marketing para a escola, né? Porque normalmente como é que as famílias escolhem as escolas? Elas escolhem a escola porque existe alguém, ou vizinho ou parente, que colocou o filho na escola e os comentários, as avaliações, às vezes informais, na maioria das vezes são avaliações informais, que eu faço, né, para alguém da minha família, acaba levando outras pessoas à escola. Então, é claro que existem, né, existe toda a área de marketing profissional, mas existe também e aí eu vejo que a questão da proposta pedagógica da escola, ela é um grande diferencial. O que é que essa escola apresenta de diferente e que a torna singular, que a torna diferenciada em relação a todas as outras escolas de um sistema, né? Com certeza, Edileuza, não tenho nem o que questionar. Muito pelo contrário, concordo plenamente com a proposta pedagógica. Ela, de fato, é o que faz a escola ser diferente no mercado. E, nesse momento, dá para explorar muito o que a gente tem de diferencial como proposta pedagógica, porque a gente reforça muito a nossa visão, os nossos valores e a nossa missão. Então, eu acredito que, nesse momento, é um ótimo momento para a gente mostrar o que a gente está fazendo. E isso envolve proposta pedagógica, isso envolve um time qualificado para conseguir se adaptar a esse movimento que ninguém esperava e se reinventar. Então, são todas as junções de uma equipe muito bem qualificada, uma proposta pedagógica, uma visão, uma missão e um valor muito bem definido e você sabendo aonde você quer chegar no próximo ano. Eu acho que é isso que, de fato, vai te levar para frente. Perfeito. Marçal, Renato, Dutra, Natália, alguma coisa? Natália está quietinha demais, Natália. Você não é quietinha. Não, eu queria comentar sobre a questão da volta, né, do final quando acabar, né, digamos assim, a situação, essa volta, também falando um pouquinho do ensino superior, né, que na verdade vai ser algo diferente, porque a volta não vai ser, né, não tem como voltar da mesma forma que estava, né. Primeiro a gente vai ter uma questão, enquanto não tiver uma vacina, o CDC lá nos Estados Unidos, por exemplo, soltou uma série de guidelines lá de como as universidades têm que trabalhar, então você vai ter que ter praticamente 1/3 da capacidade das salas de aulas que tem hoje. Então, se você tem 1/3, você tinha 50 alunos na sala, você vai ter que botar 15. E aonde você vai botar o resto desses alunos, né? E aí, existe uma outra questão, que existe uma possibilidade hoje no ensino superior de você colocar 40% do ensino presencial
à distância. Então, vai ter um movimento muito grande dessas instituições, das que sobreviverem, porque tem muitas faculdades também que estão sem dinheiro para pagar o salário dos professores, digamos assim, irem para esse caminho de colocar mais conteúdos online, né? Mais disciplinas online do que, ou mais formas de colocar o que eles estão oferecendo à distância, para conseguir também lidar com essa questão de ter menos alunos, poder colocar menos alunos em sala de aula, né? No ensino superior, a gente tem uma facilidade, porque grande parte das faculdades estão fazendo as aulas remotas, né? Fazendo transmissões de aulas, então a volta talvez seja mais tranquila. Até estava comentando com alguns colegas de algumas universidades que é melhor voltar no segundo semestre do que voltar agora no final do primeiro semestre, porque a gente fecha o semestre, digamos assim, remoto, virtual, e a gente começa o segundo semestre num novo modelo, né? Então, queria complementar com isso. Eu posso fazer um comentário da fala do Renato Dutra? Por favor. Né, porque eu também trabalho na educação superior, e na Universidade de Brasília, lá na Faculdade de Educação, e na Universidade de Brasília, o que aconteceu? Os próprios estudantes reivindicaram não terem as aulas virtuais. Por que eles reivindicaram? Justamente porque eles expressaram a preocupação de que nem todos os estudantes teriam acesso à internet em banda larga, equipamentos que pudessem oportunizar a eles uma conexão e uma participação efetiva desses processos, né? E aí, além disso, eu quero destacar uma outra questão que o Renato traz, né, da ampliação da carga horária. A gente está vendo isso agora até no próprio ensino médio. Aí, Renata, a gente pensar que essa ampliação da carga horária, a oferta de educação à distância na educação superior, ela vai resolver o problema, digamos assim, dos empresários, né, dos proprietários de escolas. Mas ela vai gerar um outro problema para os professores, que são os trabalhadores de educação. Por quê? Porque isso também reduz, né, o espaço, diminui a oferta de contratação de profissionais da educação para a rede, para as instituições. Na medida em que você amplia a possibilidade da educação à distância, você reduz a sua necessidade de contratação de professores, né? Então, são duas questões que a gente vai ter que lidar no pós-pandemia. Além da questão do que o Renato Miller colocou, da crise, eu também já falei isso, as famílias vão ter que fazer escolhas, muitos perderam empregos, né, tiveram reduções de salário, mas, ao mesmo tempo, isso vai repercutir, possivelmente, ou na demissão de professores da rede privada, ou na precarização do trabalho desses professores. A demissão de professores pode implicar em alguns professores terem uma sobrecarga de trabalho, em ter o seu trabalho intensificado, né? Então, são questões que a rede privada vai ter que pensar também, porque isso vai repercutir tanto na constituição da carreira dos profissionais da educação privada, mas também na oferta do ensino, né, pelas escolas. Perfeito, professora. Sobre essa questão que você pontuou, das demissões dos professores, da precarização do trabalho, mais uma vez, voltando para a minha realidade, que são as escolas pequenas, né, eu vejo que operam no fio da navalha, então não tem um fluxo de caixa para 6 meses, já começaram a realizar algumas demissões, e aí, para a Gabriela de novo, eu converso muito com os meus clientes, falo assim, olha, na crise, em toda crise existe oportunidades. Então, para quem gosta de cinema, não sei se vocês sabem, se vocês gostam, o Cine Drive está com fila gigantesca para você entrar na sessão. Até então, estava quase fechando as portas por falta de movimentação, e está lá agora lucrando um monte, né? E eu falo com as escolas, então, por exemplo, uma escola que tem uma mensalidade aí de 600, 500 reais, que está desesperada, fala assim, olha, eu sei, você está perdendo cliente, mas a escola de 1.400 está perdendo o cliente, a escola de 2.000 está perdendo o cliente, e essas crianças vão ter que voltar a estudar.
Então, o que você está pensando na área de marketing, na área comercial, para você fazer a captação desses clientes que estão saindo de escolas mais caras, porque cortou pela metade a renda, só o pai está trabalhando, ou sua mãe está trabalhando. O que você está fazendo para trazer esses clientes para você e explorar isso também? Né? Da mesma maneira, são os professores. Assim, olha, tudo bem, você vai ter, infelizmente, tem que fazer o desligamento ou o congelamento do contrato, enfim, mas em algum momento você tem que reativar isso aí. E o que você já está pensando para daqui a 2 meses, para você fazer essa máquina girar novamente? E o que eu recebo de resposta da maioria dos empresários que eu converso a respeito dos clientes eu não tinha pensado nisso. Eu ainda estou chorando leite derramado, ainda não tinha pensado nessa parte. Renato, eu acredito que todos têm alguma coisa para oferecer. Acredito que muita gente não pensou dessa forma, mas as pessoas estão querendo que as empresas sejam úteis de alguma forma. As pessoas precisam levar alguma utilidade para as pessoas que estão em casa. As empresas que estão trabalhando solidariedade, que sejam pequenos atos, elas estão conseguindo se mostrar. E são empresas que dificilmente serão esquecidas. Então, o que eu vejo disso tudo você tem que ter um plano de ação muito bem estabelecido com a sua equipe. Você precisa fazer o seu fluxo de caixa, você tem que ver quanto que você tem, o quanto que você pode investir e tentar se reinventar com o pouco que você tem. Então, você não pode deixar a peteca cair. Você tem que, de fato, ver o que você tem hoje, qual é o seu maior diferencial, e isso vale para todas as empresas, e como você vai conseguir chegar nas outras empresas ou nos consumidores com o seu produto. Então, eu vejo que dá para a gente conseguir inovar em muita coisa. Vou dar um exemplo, nem poderia estar falando sobre o que a gente está fazendo, porque não vem ao caso, mas eu posso mostrar para vocês uma estratégia que a gente usou, que qualquer pessoa conseguiria usar para conseguir ajudar outras pessoas. Nós temos um canal, nós temos vários canais de comunicação. Então, um deles é o Instagram. Hoje no Instagram nós temos 8.500 seguidores. Eu tenho 8.000 pessoas ali que seguem a minha página gratuitamente sem nada. Por que eu, como marketing, não consigo abrir as minhas portas para que os pais façam anúncios das próprias empresas, ou do produto, ou do serviço, no nosso canal, para que a gente possa ajudar? Então, assim, se reinventar em todos os momentos. Eu consigo fazer encontros online para dar uma aula de conversação para essas outras pessoas, eu consigo levar o empreendedorismo com os alunos, eu consigo trazer os alunos para dentro da minha proposta de marketing e eu consigo fazer com que eles levem essa informação para outras pessoas. Por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, nós estamos tendo várias pessoas interessadas na nossa escola. Por que isso vem acontecendo? Porque a gente está conseguindo, com estratégias, levar para outras pessoas coisas que ninguém nunca tinha visto. Então, por mais que o mercado possa cair, que algumas pessoas vão passar por uma crise, vão ter que fechar empresas, é momento de se reinventar, de inovar, de ajudar outras empresas, de se unir com outras empresas e tentar ver ver o que você tem de melhor e tentar achar esse público, porque ele está em algum lugar. Então, você tem que ir atrás desse público e, consequentemente, você vai ter resultado. E basicamente é isso, mas você tem que ter uma comunicação muito clara, muito objetiva, e você tem que saber onde você quer chegar. Perfeito, Gabriela. E, Marcelo, é nessa hora que a diretora da empresa vira e chama o pessoal de TI e fala: faz alguma coisa para mim aqui, chegou a hora. Ele pega todo mundo de calça curta. Eu sei como é que eu já trabalhei dessa maneira. Visão, Marcelo, com a tua larga experiência na parte de TI, voltada para a educação, de que forma a TI pode ajudar a embasar as estratégias de contorno à situação que a gente está vivendo e de que forma que a TI pode usar os elementos da escola, das escolas, por exemplo, particulares, nesse momento de pandemia e no pós-crise. Já vou pegar um gancho para o Renato, que a palavra do momento, e depois eu vou pedir para o Renato entrar logo depois do Marçal, que a palavra do momento é EAD,
né? Então, assim, ensino à distância, todo mundo correndo atrás, só de letrinhas, é Zoom, é Google Classroom, é Moodle, enfim, todo mundo desesperado. E depois do Marçal, Renato, queria que você contribuísse com a tua experiência, erros que você não cometeria hoje se você fosse montar uma área de AD do zero. Então, Marçal, por favor. Renato, foi mais ou menos como você falou mesmo. Pegou o mundo inteiro desprevenido essa pandemia, né? Atingiu o mundo inteiro, todas as áreas, e eu acredito que isso que nós estamos vivendo agora vai ser um marco decisivo em várias áreas, e principalmente na educação. Eu acho que a educação não vai ser a mesma que tem sido nos últimos 10, 20, 30 anos, porque a sala de aula, ela basicamente não mudou nesse período. E eu acredito que, a partir de agora, ela vai ter que mudar em alguma coisa, vai ter que se reinventar. Para a crise, a educação teve que se reinventar, né? Não teve jeito. Em poucos dias, 15 dias, a escola teve que transformar tudo que era físico para alguma ferramenta digital, qualquer que seja, ou Zoom, ou Google Meeting, ou Google Classroom, ou a fusão de algumas delas, ela teve que se reinventar. E eu acredito que no retorno, inclusive no retorno, vai continuar dessa forma. Eu acho que vai ter que ser alguma coisa híbrida, porque por mais que o governo libere, vamos liberar as salas de aula a partir de julho, sei lá, ele não vai liberar para todo mundo ir. Ele não vai conseguir, não vai poder colocar 40 alunos em uma sala de aula. Por exemplo, na Europa, eles, como o Renato falou, né, na Europa, o Renato Dutra, na Europa eles estão 50% dos alunos da sala de aula estão voltando para a sala de aula. Os outros 50% ou fazem um horário contrário, mas enfim, a sala não está cheia. Aí que eu acho que o ensino híbrido vai entrar. E o que é esse ensino híbrido? É a sala de aula convencional, da forma que sempre foi, e essa vivência que nós estamos tendo das salas online, de professor entrar numa ferramenta da sua casa, o aluno da sua casa, e tudo ser transmitido dessa forma. Só que existe um problema muito maior do que isso, muito maior que a tecnologia, que não é a tecnologia que vai resolver. A infraestrutura básica da nossa educação, ela é muito precária, muito. Não só na rede pública, que eu acredito seja maior, mas inclusive instituições privadas também. Não tem uma infraestrutura básica para se formar uma sala de aula, quanto mais para partir para esse lado online. Então, precisa muito investir em saneamento, em banheiro, em uma sala de aula adequada, com laboratórios, com brinquedoteca, quadra de esporte para os alunos, e não tem. Muitas escolas não podem oferecer isso. E, principalmente, a formação e remuneração de professores, né? Isso é um problema sabido por todos, e é um problema que a tecnologia não vai resolver. Então, a tecnologia ajudou muito nisso que nós estamos vivendo, vai continuar dando suporte. Eu acho que uma escola não tem como hoje uma escola sobreviver sem uma TI dentro dela. Tem uma equipe para poder auxiliar em tudo. E hoje, mais do que nunca, isso tá provado. E acho que o que eu poderia compartilhar a minha vivência foi essa, né? A gente, em 15 dias, a gente mudou uma escola, a gente trabalhou muito, teve dias que foram 15, 16 horas
diárias de trabalho sem parar. Almoçava na mesa, lanchava na mesa, levantava rapidinho, porque tinha que colocar os alunos numa sala de aula online. Teve que formar professor para usar a ferramenta, professor teve que se adaptar à sua aula, né? Ele tinha a aula dele para dar da forma convencional, que é completamente diferente do ambiente virtual. Então, o professor teve que se reinventar também, mas, pelo menos nas instituições que eu trabalho, entrou no, digamos assim, num fluxo normal e tá andando bem, tá funcionando legal, os alunos adoraram, desde dos menorzinhos do ensino fundamental 1, de primeiro ao quinto ano, nossa, eles ficaram maravilhados. Não sei se vocês puderam ter essa perspectiva, mas os alunos ficaram maravilhados quando viu a tia no computador, os colegas, foi bem legal isso. Então é isso o que eu tinha para contribuir. Eu posso dar uma experiência de pai, né? Tem uma menina de 3 anos e meio, está no Maternal 2, e ela, quando viu pela primeira vez a professora na televisão, porque a gente baixou e mandou para a TV, ela viu na televisão, ela ficou alucinada. Essa foi a palavra, porque a televisão, ela via os desenhos, as coisas, de repente a professora dela está na televisão, então ela foi um negócio fantástico, foi uma reação interessante de se observar. Professora Edileuza? Né, na pesquisa que eu estou fazendo, eu também fiz uma pergunta, né, às famílias que estão acompanhando seus filhos nessas atividades, né, sobre quais foram, né, as dificuldades que elas sentiram, né. Primeiro, acho que é importante destacar, 90% eu perguntei quem acompanha os estudantes em casa nessas atividades virtuais. 90% são as mães, são as mulheres. Então, tem uma questão de gênero aí interessante para a gente pensar, né? Mesmo no isolamento, ainda continua sendo uma tarefa da mãe acompanhar o estudante nesse momento em que as escolas se organizaram com essas atividades. E aí eu perguntei sobre, né, quais as maiores dificuldades que eles encontraram, e alguns indicaram, e aí eu vou falar isso porque eu acho que o Marçal tocou numa questão importante da formação dos professores. Eles colocaram a dificuldade de atenção das crianças nas videoaulas, principalmente as crianças menores, e aí eu quero chamar a atenção que eu vi, né, na minha família, por exemplo, criança de creche tendo atividades virtuais, né, e aí a mãe desistiu, porque realmente não tem, até para você pensar essa forma de atendimento, você tem que pensar também quem é o sujeito que está ali do outro lado, né? Como é que você pega uma criança de 2 anos e coloca em frente uma tela e começa a contar historinha? Ela não está interessada nisso, né? Ela está interessada em qualquer coisa que desperta a atenção dela. Então, a dificuldade de atenção nas videoaulas foi uma questão muito apontada, tá? Alguns pais, alguns participantes disseram que identificavam que as aulas eram tiradas da internet e não preparadas especificamente para essa atividade virtual. Teve uma fala que eu achei muito interessante, né, em que a participante, acho que é uma mãe, ela colocou que no primeiro momento o menino gostou de rever a professora, de rever os amigos ali na tela, né, mas que depois, mas a atenção dura muito pouco, porque, de fato, né, quem trabalha com criança em sala de aula sabe que o professor ele tem que ter, né, toda uma formação para conseguir, de acordo com a idade da criança, e quanto menor, mais difícil, você prender a atenção por muito tempo. A tela, ele fechava a tela quando não interessava a ele mesmo fechava a tela, abaixava a tela do computador, ou então, quando ele não entendia, né, quando ele tinha dificuldade de entender, porque era mais difícil para ele entender no modo virtual, o que a professora explicava, ele também fechava a tela. Ela disse que no segundo dia ela tentou deixá-lo sozinho, mas também não funcionou. Toda hora ele queria perguntar alguma coisa para a mãe, ele queria apontar o lápis,
ele queria comer, ele queria beber água. Então, vejam, e aí eles apontaram outras questões. A dificuldade é ocasionada pela falta de interação com o professor, porque é mais difícil para o professor também à distância, né? Manter essa interação. O muito tempo sentado em frente à tela e, de certa forma, a falta de autonomia para realizar atividade na tela, porque muitos têm dificuldade de desconhecimento das funções do computador. Então, vejam, e na educação infantil, teve uma mãe que colocou, foram reproduzidas para o modo virtual atividades que eram feitas antes na escola e as quais também não eram interessantes para as crianças. A mãe ainda colocou aqui. Ela está na educação infantil e a escola tem enviado tarefas para imprimir. Não temos imprimido, pois são tarefas que antes já não gostávamos para a idade. Então, essa é uma questão que eu quero chamar a atenção, que às vezes as escolas, os professores, eles transportam para o modo virtual, para a educação à distância, um trabalho pedagógico que já era enfadonho, que já não era criativo, que já não mobilizava a atividade dos estudantes. E quando a gente pensa na educação à distância, que eu vejo como uma modalidade que não exclui a mediação didático-pedagógica do professor, não basta simplesmente eu transportar aquela aula do ambiente presencial para o ambiente virtual. Né? Vocês que são da tecnologia tem até mais elementos para falar sobre isso. Não basta eu pegar aquela aula que eu dou lá na Faculdade de Educação presencial e transporto ela. Né? Eu preciso, a educação à distância, o uso dessas ferramentas tecnológicas, né, virtuais, elas vão exigir do professor a compreensão de outras ferramentas, de outros mecanismos para que ele possa, de fato, fazer com que a aula virtual seja interessante para o estudante. Tá? E aí o Marçal tocou numa questão que eu considero fundamental, que é o investimento na formação dos professores. A gente sabe que nas licenciaturas, né, nos cursos que formam professores nas instituições de educação superior e nas universidades, a formação para trabalhar com as tecnologias, com as TICs, ela não é uma formação aprofundada, e, ao mesmo tempo, o profissional vai para a escola e depara muitas vezes com a falta de investimento na formação continuada. Então, eu penso que esse é um grande desafio, sabe, Renato? Mesmo com a crise que a gente está vivendo e que a gente tem a perspectiva de que ela não vai melhorar nos próximos meses, a gente vai ter que pensar, diante dessa nova realidade, sobre como que nós vamos poder, como você falou, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Como é que nós vamos investir na formação continuada desses profissionais para que eles possam trabalhar com essa nova realidade. Perfeito, perfeito, professora. Renato, complementando lá a tua pergunta que você tinha feito, né? Sim, por favor. Eu acho que tem, na verdade, eu acho que em termos de EAD mesmo, graduações que já eram à distância, né? Cursos que já foram planejados para ser à distância, das instituições que têm qualidade, né? Claro que você sempre tem instituição boa, tanto presenciais, instituições boas e ruins presenciais, instituições boas e ruins à distância, né? Não é porque é à distância porque é pior, ou porque é presencial, você tem as duas coisas, né? Mas as instituições boas, que já faziam cursos à distância, é o que a professora estava comentando, a educação à distância, ela já é feita, né? A gente já pensa como, quando a gente desenha, né, faz o desenho educacional, o planejamento pedagógico dos cursos à distância, a gente já leva em consideração o tipo de aluno que a gente tem, as mídias que a gente está utilizando, existem outras estratégias, da mesma forma que no marketing, né, o marketing digital do marketing, digamos assim, off, é bem diferente, na educação também. Então, eu acho que os cursos que já eram à distância, talvez, os que já eram bons, nesse momento, ganharam mais destaque. Eu acho que a grande mudança vai ser realmente nos cursos presenciais, né, que vão ter esses elementos à distância, né. Eu acho que vai ter, digamos assim,
duas categorias aí de professores, né? Como eu dou aula na educação à distância e também dou aula em presencial também, e vão existir os professores que adquiriram esse conhecimento das ferramentas, né? E podem começar a pensar em estratégias diferentes, em continuar utilizando essas ferramentas, porque vai ser necessário, mas quando talvez acabar a pandemia, né, digamos que tenha vacina e todo mundo não esteja correndo risco, talvez vai ter um grupo que vai abandonar também, né, que fez aquilo ali de forma obrigatória, que não acredita, né, que aquilo ali pode ser. E eu acho que os professores que vão se destacar vão ser aqueles que vão falar assim, poxa, aprendi uma nova tecnologia, aprendi uma nova ferramenta, como que eu posso fazer? E eu acho que o caminho é o que já foi falado aqui, o caminho vai ser o hibridismo, né? E não o hibridismo, na minha opinião, acho que não é o hibridismo, digamos assim, de você colocar uma parte totalmente online, né? Ou colocar disciplinas totalmente online. E sim você pegar o melhor dos dois mundos, né? Fazer o que a gente chama de sala de aula invertida, né? Aquilo que é, digamos assim, por exemplo, coisas conceituais, coisas que acabam sendo aulas expositivas presenciais, aquilo ali pode ser feito através de vídeos ali, né? E o espaço presencial, ele pode ser um espaço de discussão, de prática, de colocar aquilo que é o conceito em discussão. Então, eu acho que esse é o caminho do hibridismo que pode ter mais qualidade, né? Que a gente use o que é bom do virtual e o que é bom do presencial. Eu acho que também, se as instituições fossem começar hoje do zero, digamos assim, vamos voltar pré-pandemia, fosse fazer de novo, né? Tem que, do dia para a noite, entrar no virtual, as instituições presenciais, elas talvez também aprenderam algumas coisas que realmente são diferentes. Por exemplo, você fazer um vídeo, dar 2 aulas, uma aula expositiva longa por vídeo, é cansativo para a criança, para o adulto, para qualquer... Né? Então, a gente tem uma pesquisa que foi feita, ela já é meio antiga, em 2013, mas é com naquela instituição IDX, né, IDX, que tem a Universidade de Harvard, MIT, e eles fazem aqueles cursos massivos. E eles fizeram uma pesquisa com mais de 150 mil alunos, quanto tempo eles ficavam nos vídeos, com vídeos de diferentes tamanhos, nos cursos naqueles MOOCs lá, e eles deu uma média de atenção, digamos assim, de 6 minutos, independente do tamanho do vídeo, né? Então, por exemplo, em vez de você fazer uma aula expositiva de 1 hora, você pode fazer talvez uma aula de 15 minutos que você dá uma atividade para o aluno fazer ali, para ele dar e aí você volta dali 5 minutos e faz, digamos assim, quebrados, né? Ou você pode ter alguma coisa que você possa também trabalhar, não ficar nesse, digamos assim, de simplesmente, eu entendo que foi o jeito que deu para fazer, né? Fazer a virada, digamos assim, presencial para o virtual, mas é o que a professora falou, é uma outra forma, né? E eu acho que aí, realmente, eu endosso a questão da formação do professor, né? Os professores, eles precisam ter, digamos assim, esse domínio digital, né? Eles têm que ter esse domínio das ferramentas e das estratégias que ele pode utilizar naquilo ali, né? E aí ele vai conseguir planejar e aplicar, digamos assim, cursos com disciplinas, conteúdos com mais qualidade e pensar em atividades que realmente não façam a pessoa, que realmente aconteceu isso acho que em todas as faixas etárias. No começo estava legal, todo mundo gostou, pô, diferente, né? Depois começou a ficar chato, né? Depois começou a ficar muito chato. Então eu acho que a estratégia ela tem que ser repensada, né? E eu acho que é um bom momento para as instituições pararem e fazerem um plano forte de formação desses profissionais, desses professores, com relação à utilização dessas tecnologias.
Perfeito, Renato. Perfeito. Natália, você queria complementar, era isso? Uma última pergunta barra provocação para todos vocês, mas especialmente dirigida para a professora Edileuza. Teve um momento que você comentou que na UNB os alunos reivindicaram não ter as aulas online por essa discrepância de acessibilidade à tecnologia e capacidade de acompanhar de forma isônoma o que seriam as aulas presenciais. Isso me lembrou de uma reportagem que eu li, já tem um ano aproximadamente, no New York Times, que dizia o seguinte: nos primórdios da tecnologia, a tecnologia era muito cara, muito inacessível. Então, só as famílias de classes mais altas teriam acesso à tecnologia, ferramentas como computador e os programas de computador. E aí eles apontaram que, à medida que o tempo, né, os anos foram passando e essas tecnologias foram sendo progressivamente barateadas, esse gap digital acabou se invertendo. Então, você vê que hoje, até as famílias de classes bastante baixas já têm acesso ao celular, têm acesso a algum tipo de computador conexão, e as de classe alta também têm, mas o tempo que elas passam expostas às interfaces é muito menor. E aí, o fenômeno que eles têm observado no Vale do Silício é que as famílias, as crianças de pais ricos, né, mesmo os executivos de grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, eles matriculam os filhos em escolas que não usam nenhum tipo de dispositivo eletrônico, especialmente as de pedagogia Waldorf. Até os 12 anos, eles têm o mínimo de contato. E as pessoas do núcleo, do berço da inovação tecnológica do mundo estão optando isso para os próprios filhos. Aí, e ao contrário, né, e assim, também tem o outro lado da moeda. Então, você vê as famílias mais pobres, elas com algum acesso já a um dispositivo eletrônico, muitas vezes é mais barato do que uma aula de tênis, uma atividade ao ar livre, um jogo físico. Então, os pais de famílias menos privilegiadas simplesmente dão um dispositivo para a criança e ela fica lá entretida com aquilo, enquanto ela poderia estar desenvolvendo outras habilidades. Aí eu queria perguntar da sua perspectiva acadêmica, o que você acha do uso de dispositivos eletrônicos por crianças, como que isso interfere no desenvolvimento cognitivo delas, e caso não seja tão adequado, como é que a gente poderia contornar isso em tempos de isolamento social e educação à distância? Pergunta complexa, desculpa por todas essas voltas, mas é mais ou menos por aí. Natália, só essas perguntas daria para fazer um outro programa. Mas olha só, né, você traz a questão da acessibilidade, né, do acesso que as famílias têm. E aí eu quero até trazer aqui uma questão, por exemplo, quando os estudantes da universidade da UNB, que é uma universidade pública, né, levantar essa questão, a gente sabe que, e inclusive agora lá na unidade que eu trabalho, que é a Faculdade de Educação, nós estamos aplicando um questionário aos estudantes por meio, porque eu uso tanto na graduação quanto na pós-graduação, com os alunos das licenciaturas, do mestrado e do doutorado, a gente trabalha lá com uma plataforma Moodle, não é educação, eu não faço educação à distância, mas eu uso a plataforma, não é, como uma sala ambiente que favorece a minha comunicação com os estudantes, a disponibilização de material e a discussão em grupos, né, que a gente faz também usando esse espaço. Mas a gente está fazendo agora um levantamento para identificar qual é a realidade desses estudantes, porque a gente tem, por exemplo, a UNB, ela tem hoje um grupo de estudantes, nós democratizamos o acesso à universidade às universidades federais por meio de políticas, né, políticas afirmativas, e a gente sabe que a universidade pública, que antes não era um espaço para as pessoas dos grupos sociais mais populares, né, para os grupos menos favorecidos
favorecidos economicamente, hoje a gente tem esse espaço como um espaço democrático. Então, mas a gente tem que entender também que nem todos têm as condições sociais e econômicas, né, que oportunize ter acesso a essas ferramentas. Porque, veja bem, para você desenvolver um trabalho, como o Renato falou, que alguns cursos já são planejados, já são organizados para serem à distância, você precisa observar qual é o perfil desse estudante que vai participar do curso à distância, quais são as regiões que ele mora, né? Quais são as condições que ele tem de acesso. E aí eu quero só te trazer um dado, o censo escolar de 2019, porque a gente pensa que todo mundo tem, né? Quando a gente fala, mas por que não? Mas todo mundo tem um celular. Todo mundo... Não é bem assim. Nós sabemos de famílias que hoje estão passando por situações muito difíceis, inclusive do ponto de vista da sua saúde alimentar, que têm acesso à internet em espaços públicos, né? Em espaços em que eles têm acesso à rede Wi-Fi, a internet aberta em espaços como bibliotecas, universidades, shoppings e aeroportos, né, e outros espaços. Então, eu quero o censo escolar de 2019 acrescentou um item para levantar dados, Natália, em relação à disponibilidade de recursos tecnológicos nas escolas de ensino fundamental. Eu trouxe aqui só do ensino fundamental. Quais seriam esses recursos? Né? Eles querem saber se as escolas têm lousa digital, computador portátil, tablet, se tem internet, tanto para os professores quanto para os estudantes, para a administração da escola. E aí, veja bem, eu vou pegar só o item, né? Até abrir aqui, o item acesso à internet para ensino-aprendizagem, que seria o acesso para viabilizar o trabalho na sala de aula, no laboratório, na biblioteca. A rede federal, né, do governo federal, ela conta com 80,9% de acesso. A rede estadual, 64%. A rede municipal, 29,6%. E a rede privada, 57,4% de acesso. Então, a gente percebe, pelos dados do Censo MEC, né, do censo escolar de 2019, que não é bem assim, nós ainda não temos uma situação no nosso país de democratização do acesso à internet nas escolas. E aí eu fico pensando, se as escolas, inclusive a rede privada, tem 57,4%, que eu achei na etapa do ensino fundamental, ela é menor ainda do que a rede estadual e do que a rede federal, então eu não posso partir do pressuposto de que todos lá na escola vão ter acesso. Esse é, inclusive, um dos questionamentos que nós, pesquisadores e educadores, temos feito, não é? A extensão, até aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, da educação à distância, da educação infantil ao ensino médio. Tanto foi uma provocação feita pela rede, pelo Cinep, né, as escolas particulares, mas que foi estendida à rede pública, sem considerar as diferenças entre redes. E aí a gente eu fui olhar lá pesquisar no censo do MEC, 2019, ele mostra que se a gente pensar em nível, né, no âmbito do nosso país, nem as redes privadas estão com 100% de oferta de acesso à internet, tanto para professor quanto para estudante. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar, não é? Antes da gente apresentar uma proposta pedagógica de que vai fazer, porque eu acho que, né, a Gabriela, que é do marketing, ela sabe muito bem disso. Quando a escola anuncia que vai fazer, ela tem que fazer com competência, né? Ela tem que dar conta de fazer, porque o que a gente tem visto por parte de muitas escolas são, como eu disse, a transferência do modelo de escola presencial para o virtual e, em algumas situações, um simulacro de educação à distância, né? Uma simulação. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso. Outra questão você fez a pergunta sobre a idade da criança. Eu acho que sinceramente, eu acho absurda a ideia de você colocar crianças da educação infantil, que são crianças de 4 e 5 anos, em frente a uma tela de computador para ter educação à distância ou para ter atividades virtuais, né? Nem vou falar em educação à distância, porque educação à distância não é só você colocar o aluno em frente
a uma tela de computador. Por quê? Porque ele está num estágio de desenvolvimento biológico, psicológico, psicossocial, que requer uma outra forma de atendimento. Vamos pensar até em como está sendo feito hoje essa oferta virtual às crianças da alfabetização, que são crianças de 6, 7, 8 anos que estão nesse período aí, nesse bloco de 3 anos da alfabetização. Essas crianças, elas demandam, né, do ponto de vista pedagógico, psicológico, um atendimento individual, porque elas estão no estágio de alfabetização em que cada criança individualmente constrói as suas hipóteses de escrita. E aí eu fico pensando em quão desafiador é e quão difícil é para o professor, que é alfabetizador, alfabetizar usando, né, virtualmente. Porque eu fui alfabetizadora, né, durante muito tempo, foi a minha primeira experiência como professora. E a gente sabe que isso requer um atendimento individual, singular, porque cada criança da alfabetização ela vai estar num nível diferenciado. E aí a gente percebe, pela pesquisa que eu fiz, alguns pais indicaram isso, que o modelo de aula, né, de aula virtual, de videoaula, ele é padrão. Ele é padrão e a expectativa é que ele chegue a todas as crianças, independente da idade, de uma mesma forma. Só que ele não vai chegar da mesma forma. Lá na sala de aula presencial, eu ainda passo na carteira, eu chamo a atenção da criança, eu olho nos olhos dela, eu toco nela, é diferente, tem uma interação que é maior. Né? E com o uso da tecnologia, existe um distanciamento, por mais que a gente pense que não. Aí a gente fala, mas as crianças hoje já nascem chipadas, né? Eu vejo lá os meus netos, cada um tem um tablet, eles estão conectados, e eles às vezes, né, descobrem coisas que eu ainda não descobri. Né? Mas a gente tem que pensar do ponto de vista do desenvolvimento integral desse ser. Né? E aí, pensando, inclusive, que quando a gente fala de trabalhar com educação à distância, ou com aulas virtuais, ou usando algumas ferramentas, a gente tem que, inclusive, pensar, escolher quais são as melhores ferramentas, né? Quais são as melhores ferramentas para a criança da alfabetização, para as crianças dos anos finais, para o ensino médio, e assegurar, inclusive, Natália, a inclusão, porque hoje as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas trabalham com a política de inclusão educacional. Isso significa o quê? Que a gente tem que considerar o acesso e garantir que as crianças com deficiência visual, auditiva, elas também possam ter tecnologias assistivas, não é, que nós denominamos de tecnologias assistivas, que venham atender a esse estudante que tem essa deficiência. Então, como é que eu trabalho, por exemplo, com uma criança que é surda, né, que tem uma deficiência auditiva, visual? Então, essas questões todas, elas vão, como o Marçal falou, não vai ser, voltamos para a escola e está tudo resolvido. Nós vamos ter que pensar tudo isso. Né? Se ainda hoje nós não conseguimos trabalhar com a inclusão de fato nas escolas presenciais, imagine como é que nós vamos garantir essa inclusão com ferramentas virtuais. Né? A mesma coisa, levantando uma outra questão para vocês, né? Quando a gente questionou as videoaulas e o uso das tecnologias que foi estendida aos estudantes da rede pública. Vamos pensar, por exemplo, como que nós vamos garantir que os estudantes que estão hoje em cumprimento de medidas, com privação de liberdade, unidades de internação socioeducativa, como é que elas vão ter acesso à tecnologia? Como é que elas estão tendo acesso a essas videoaulas? Então, a gente também, quando pensa, né, na extensão, na expansão dessas tecnologias como recurso didático-pedagógico, a gente tem que pensar na inclusão. Como é que eu vou incluir? Se a gente pensar num universo maior, e as crianças que são matriculadas em escolas, mas que são crianças em situação de rua, que não têm casa, elas não têm uma casa, elas estão em situação de rua, mas elas são matriculadas numa escola. Como é que a gente vai garantir que elas tenham também acesso? Então, são inúmeras questões que a gente precisa pensar, né, que talvez não seja a realidade da educação privada, das instituições privadas, mas que ela é uma realidade da educação nacional. Não sei se te contemplei. Obrigada. Vários aspectos. Obrigada, professor. Esse é o lado bom
de reunir pessoas, e o lado ruim também, de reunir pessoas do gabarito, do calibre de todos vocês. O Papo Flui já está com mais de 1h30 de live, aí, falando os dois períodos, aí, o período ao vivo e o gravado agora. Temos assuntos e experiências que poderiam esticar essa conversa por muito tempo, mas eu acho que a partir desse momento ficaria um pouco improdutivo para quem vai nos escutar. Quem sabe a gente guarda um pouco de assunto para uma próxima live, a live 02, um pouquinho mais de recurso e aprendendo com os problemas que a gente tem nesse primeiro momento. Queria agradecer a todos, a disponibilidade de todos vocês. Somos todos ocupados, temos as nossas obrigações nas empresas que trabalhamos, com as nossas famílias. Já são 8h20 da noite. Muito obrigado mesmo. Eu não imaginava que conseguiríamos reunir no primeiro evento todas essas cabeças e que teríamos o engajamento que nós tivemos no início. Nós estávamos aí com mais de 270 pessoas nos escutando e nos vendo ao vivo de diferentes partes do Brasil. Então, eu queria agradecer a todos mesmo. E considerações finais de cada um. Antes de eu passar, só para reforçar, EdTech Meetup é um ecossistema que quem encabeça esse ecossistema é a Natália. Nós somos um ecossistema de startups voltadas para a educação. São mais de 60 empresas de diferentes áreas, com bases tecnológicas. Somos de Brasília. Na coisa se eu estiver errado, mas somos um dos mais organizados do Brasil, né? Os ecossistemas mais organizados. Temos um censo onde vocês podem encontrar os detalhes de todas essas mais de 60 empresas que estão aí também nesse movimento de educação. Depois a Natália passa o site direitinho para quem estiver nos escutando. E contem conosco, contem com as empresas, vocês gestores de escolas, coordenadores. Nós, como empresários do ramo e de startups, nós buscamos soluções para problemas o tempo inteiro. Então, conversem conosco, nos procurem. O ecossistema de Brasília é um dos mais ricos na parte de educação do Brasil. Conte conosco. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos. Natália, se quiser fazer alguma colocação e por aí em diante, por favor. Eu achei que você mandou a EdTech Meetup melhor do que eu. Com a apresentação. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso. Eu não imaginei que fosse ser tão rico em conteúdo e, de fato, de poder estender isso aqui por 20 horas. Infelizmente, o tempo é um recurso escasso, a gente precisa se despedir. Mas foi sucesso, esperamos que a próxima live não tenha os mesmos entrevistas que essa teve. Mas é sempre aprendendo, né? AD é um desafio, eu acho que o Brasil inteiro tá aprendendo sobre isso nesse momento. Valeu, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Aqui meu celular, todo mundo querendo a gravação depois, viu, Natália? Os alunos, os colegas. Sobre a gravação, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube e depois nós vamos passar o link dessa segunda parte. Os links. Ótimo. Obrigada, boa noite, viu? Parabéns, Natália, Renato. Boa noite. Foi um prazer, Renato Dutra, Marçal e Gabriela. Sucesso. E prazer, cuidem-se, né? Cuidem-se, para a gente voltar forte. Com certeza. Isso mesmo. Tchau, Obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer falar com todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.